Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar para vocês sobre uma das coisas mais legais para se fazer ao visitar um país, sendo pela primeira vez ou quando você visitar o país novamente, o Free Walking Tour, ou traduzindo, Tour andando grátis ou Tour a pé grátis, como você quiser. Como o próprio nome diz, é um tour gratuito com direito a guia, inclusive em várias línguas, como inglês e espanhol principalmente, com duração de 1 até 2 horas, às vezes até mais. É uma experiência incrível. Desde que descobrimos esses passeios, geralmente é uma das primeiras coisas que fazemos quando chegamos a um novo país ou uma nova cidade. Fizemos em praticamente todos os países quando estivemos por 1 ano na Europa na nossa primeira temporada. Na nossa experiência, os passeios gratuitos ou Free Walking Tour normalmente são ótimos. Nunca houve uma ocasião em que tivemos que abandonar um passeio gratuito, mas sabemos que não podemos generalizar. Os guias dos passeios gratuitos normalmente são profissionais muito bem treinados, que sabem como tornar o passeio agradável para todos. Embora nem todas as cidades pelo mundo tenham um tour gratuito, a grande maioria tem, principalmente na Europa, e algumas têm até mais de um tipo, como tour geral, tour gastronômico, culturas diversas, tour medieval, tour comunista, tour da guerra, ou seja, tours dos mais variados temas. Você consegue às vezes fazer mais de um tour no mesmo dia. E os tours são super divertidos, com direito até danças típicas da época. Uma informação importante é que a grande maioria dos free tours são feitos em inglês. Algumas cidades têm opção em espanhol, então fique de olho ao pesquisar datas, horários e idiomas. Como fazer um Free Walking Tour? Para participar de um free tour é bem simples. Basicamente, você comparece ao ponto de encontro e procura o guia, que normalmente usa uma camiseta ou guarda-chuva com as palavras Free Tour. Em alguns tours, eles exigem que você se inscreva com antecedência, em vez de apenas aparecer. Isso ajuda o operador turístico a avaliar quantas pessoas comparecerão. Às vezes, especialmente em cidades europeias populares como Paris ou Praga, muitas pessoas aparecem e eles têm que se dividir em 2 grupos. Portanto, reservar seu lugar online com antecedência é sempre uma boa ideia. Dica: digite no Google Free Tour seguido pelo país ou cidade a se visitar e pesquise as opções. Ponto importante: não se esqueça de ver as avaliações feitas pelas pessoas sobre o tour para ter a melhor experiência. Inclusive, há free tours em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo. Por que fazer um tour gratuito pela cidade? Os passeios a pé gratuitos o ajudarão a economizar dinheiro ao viajar com um orçamento limitado, especialmente se você quiser ir para algumas das cidades mais caras da Europa. Mas essa não é a única e nem a principal razão para nós. É sempre uma boa ideia fazer o tour a pé no primeiro ou no segundo dia em uma nova cidade. Esse é o passeio que conta a história, as atrações e monumentos mais importantes, as tradições locais e afins. Depois de fazer esse tour introdutório geral, você descobrirá que, ao caminhar pela cidade, pode facilmente entender melhor sua história e também é mais fácil decidir o que realmente é do seu interesse visitar com mais calma. Durante o passeio, os guias costumam compartilhar dicas locais, como onde encontrar o melhor prato local ou onde ir para ter as melhores vistas da cidade. Após o passeio, é comum o guia ficar um tempo respondendo as perguntas do grupo. Você pode perguntar sobre qualquer coisa, desde como usar o sistema de transporte público até onde comer a melhor comida típica. Nós sempre costumamos perguntar sobre comidas típicas que os locais apreciam e também sobre salário mínimo e custo de vida. Assim, temos uma ideia para passar em nossos vídeos e também no nosso Instagram.
Os guias estão sempre dispostos a compartilhar suas dicas e essas são informações inestimáveis que você não encontrará em nenhum outro lugar com facilidade. Como os tours gratuitos são gratuitos? No início de um passeio gratuito, o guia perguntará aos participantes se eles estão familiarizados com o conceito de um passeio gratuito e, em seguida, explicará que os passeios gratuitos são baseados em gorjetas. Você paga o quanto quiser ou quanto achar que o passeio valeu a pena. É por isso que o guia fará todo o possível para entretê-lo e fazer com que você aproveite o passeio. Essa também é uma das razões pelas quais os passeios gratuitos são tão populares. Não se trata apenas de dinheiro. Depois de fazer alguns passeios gratuitos, você perceberá que os guias são profissionais e sabem como tornar interessante até o fato histórico mais simples. Obviamente, nem tudo que você vê ou ouve durante o passeio lhe interessa, portanto, é função do guia mantê-lo entretido. Outra coisa que alguns guias turísticos dirão no início do passeio é que este é realmente o trabalho deles, não é um hobby e eles não são voluntários. Eles tratam isso como uma profissão e, em alguns países, precisam obter uma licença para fazer passeios de guia. E quanto dar de gorjeta ao final de um tour gratuito? Na maioria dos passeios gratuitos, o equivalente a 5 até 10 dólares na moeda local é considerado uma gorjeta decente. Às vezes você sentirá que deseja dar mais gorjeta, então faça! Se você está com um orçamento apertado, pode dar uma gorjeta menor e já vimos pessoas que se desculparam ao fazer isso, mas os guias sempre foram muito educados em relação a isso. Muitos deles apenas deixam um local para você dar sua gorjeta e sai de perto para que ninguém se sinta constrangido. Na hora de decidir o quanto dar de gorjeta, leve em consideração o conhecimento do guia, as valiosas dicas locais, o desempenho do guia, o quanto você realmente aprendeu no passeio e o quanto você gostou. Muitas pessoas não dão gorjeta ao final do tour, e ok, já que se trata de um tour gratuito, mas achamos que após tantas informações e do tempo despendido a nos ensinar algo, os guias merecem sim uma demonstração de gratidão. Que tipos de passeios gratuitos existem? O passeio gratuito mais comum é um passeio a pé, que inclui os principais pontos turísticos do centro da cidade, história e um pouco de cultura, como comidas e bebidas típicas, algumas palavras no idioma local ou até mesmo algumas músicas. Como nós dissemos, o ideal é fazer esse passeio no primeiro ou no segundo dia na cidade. Depois, há também passeios gratuitos que focam um tema. Eles também são baseados em dicas e conduzidos por guias profissionais com conhecimento especializado. Alguns exemplos seriam um tour gratuito pela arte de rua, um tour gratuito pela história da Segunda Guerra Mundial ou tours gratuitos em uma determinada parte da cidade. Por exemplo, tours da Cidade Velha ou Cidade Nova. Isso também pode ser divertido. No nosso blog, listamos os Free Walking Tours que já participamos e podemos dizer que todos foram incríveis. É só digitar Free Walking Tour no campo de busca, abrir a matéria e ver o que falamos a respeito. Lá falamos sobre tours da Bulgária, Romênia, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Ucrânia e até a Rússia. Você pode ver também os vídeos que fizemos de cada país, onde participamos dos Free Walking Tour. Vamos deixar alguns links na descrição. Se você tem interesse em viajar de forma barata, fácil, segura e ainda economizar, deixamos na descrição e nos comentários um método que montamos passo a passo, do início ao fim, para você planejar e fazer a sua viagem dos sonhos sem nenhum estresse. Se gostou do conteúdo ou tem alguma dúvida, escreva nos comentários pra gente que lhe responderemos com certeza. E se puder dar um like no vídeo, você ajudará nosso canal a crescer, ok? Para não perder nenhum vídeo sobre dicas de viagens, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo e vem viajar com a gente!